Compartilhar minha tela. Chegou a tela aí para vocês? Chegou. Bom, o que a gente viu então? Como que a gente vai trabalhar com formulários, né? Então aqui tem um formulário de entrada de dados, que são os input. A gente viu que o input pode ter um placeholder. Esses input aqui, o login e o nome completo, são do tipo texto. E esse aqui é o input do tipo password, que se a gente digitar o texto aqui, ele vai ficar oculto, escondendo a senha digitada, né? É importante esse aqui. Quando a gente envia esses dados, o servidor que a gente vai ter para receber esses dados do formulário, ele vai enxergar como texto a senha, não vai vir oculto. Mas para o usuário que está digitando, é importante que se tiver alguém no local próximo, a pessoa não enxerga o que está sendo digitado. Né? Então a gente tem um placeholder, que é uma dica, né? Então conforme a gente começa a digitar, ele apaga, e conforme eu apago, ele volta aqui. Então aqui também tem input de texto. Nós dividimos em dois setores aqui, dados do usuário, dados da entrega, com um field set. O field set ele faz esse encapsulamento de como se fosse um conjunto, né, de alguns dados dentro do formulário. E a legenda do field set, que é o que aparece aqui, para dar como se fosse um envelope aqui, né? E aqui a legenda é esse texto que vai mostrar o que são esses dados que estão agrupados juntos aqui. Bom, e continuando então de onde a gente parou, eu vou abrir o mesmo código, que seria esse aqui. Ó. Vou apagar esse field set aqui dos dados de entrega, senão vai ficar muito grande aqui o código, só para a gente enxergar melhor. Nós vimos aqui também que nós temos o botão, e eu coloquei o tipo dele aqui, ó, de submit, que é o de envio. E tem alguns outros tipos. Vamos finalizar a parte de botão aqui para a gente terminar os outros componentes. Quando eu venho em type aqui, ele me dá esses três tipos aqui, ó. Um button, menu, o reset e o submit. O submit é para envio. O button, se eu colocar um botão aqui, ó, vou colocar clique. Vou salvar esse aqui. E que esse botão faz? Nada. Ele só faz o clique. Como que a gente programa esse clique? Aí nós vamos aprender uma outra linguagem, que é o JavaScript, que ele vai servir para programar esse clique aqui. Então, o HTML é só para mostrar na tela. A gente tem algumas linguagens de programação que vai servir para dar funcionalidades ao HTML. Então, eu tenho aqui o cadastrar, mas qual que é a diferença do cadastrar para o tipo button ali? Se eu quiser que o usuário clique num botão e faça alguma coisa no nosso site aqui, eu vou programar o clique dele. Quando eu quero enviar esses dados para o servidor para fazer um cadastro ou fazer o login, alguma coisa desse tipo, aí para enviar os dados, aí tem que ser o tipo de submit, que é o submeter, o enviar. Então é essa a diferença. Se eu clicar aqui em cadastrar, ele vai até atualizar. Eu vou criar aqui. Ele vai atualizar essa página, ele vai enviar para algum lugar. Para onde que ele vai enviar? Geralmente a gente manda por uma página em PHP. E aqui, no caso, nós não programamos ela ainda. Se eu mandar ela, vou colocar aqui, ó. Eu teria um action, que é para onde eu vou enviar. Eu vou enviar para cadastro.php, que a gente vai aprender depois o que é. O PHP é uma linguagem
que vai receber esses dados e comunicar com o banco de dados. Então, se eu mandar, na hora que eu clicar no Submit, ele vai mandar para cá. Ó. Então, quando eu tenho um Submit, ele é vinculado a esse action aqui do form. Deixa eu atualizar aqui. Só para mostrar o envio. Ó. O que vai acontecer aqui? Se eu clicar aqui, ó, como ele é do tipo button, ele é um botão, ele não faz nada. Por quê? Porque a gente não programou com JavaScript o clique aqui. Aí, se eu clicar no cadastrar, que é o enviar, ele vai enviar para algum lugar. Ó. Ele tenta enviar para cadastro.php. Aí ele está enviando, igual a gente viu lá, o login, o nome, tudo separadinho, ó, e a senha. Ó, tá vendo que aqui veio descoberto? Ó? Pro PHP, isso aqui recebe os dados e o senha vem como texto. A gente consegue localizar o que digitou aqui. Mas como eu não tenho a página do PHP feita, ele não mostra nada aqui. Então, em primeira instância, como a gente não está usando PHP, a gente apaga o action aqui. Ó. Dessa forma, quando eu não tenho o action ali, ele manda para a própria página. Se a gente voltar aqui, vou atualizar. Opa, vou ter que voltar para o formulário. Aqui, eu vou voltar para o formulário. Se eu clicar aqui agora, ele manda para a própria página de formulário, porque eu estou sem nenhum action aqui, ó, ok? Em primeira instância, trabalhando com formulário, a gente vai trabalhar dessa forma. E aí, como que eu sei que eu recebi os dados foi envio e não um clique? Porque ele aparece aqui, ó, depois do... a minha página não chamava index. Se eu for aqui, ó, aula 10/6, ela vai chamar index. Então, ele vem aqui, ó, index.html. Aí ele tem um interrogação. Depois do interrogação, são os dados digitados aqui. Ah, mas de onde vem o login, nome, password? Aí a gente, o e-comercial é para juntar os dados, né? De onde vem o login? Vem do name aqui, que está identificado nos input, certo? Isso aqui é uma revisão. Bom, então se eu mudar o name aqui, ele vai mudar aqui os dados que eu estou passando. Ó. Aí esse outro dado, depois do igual, é o que foi digitado aqui no campo de texto, certo? Então ele junta ó, o login, que é o que eu chamei de login aqui no name, vai ser igual o que eu digitar aqui. Aí ele põe um e-comercial que é para juntar com o próximo campo. E assim sucessivamente ele vai até o final. No lugar de espaço, quando a pessoa digita espaço, ele completa com um mais aqui. Bom, vamos terminar os botões aqui. Então eu vou ter esse tipo. E agora eu vou tirar o clique aqui e vou pôr um outro tipo. Ó. Vou colocar aqui ó, o reset. Vou chamar ele aqui de limpar. O que o reset vai fazer? Atualizar. Quando eu clico no reset, ó, ele limpa todos os campos que está dentro do mesmo form. Então, todos os inputs que eu tiver aqui, ou todos os outros componentes que a gente vai aprender hoje, que eu tiver aqui dentro, ele limpa eles. Então, o botão Reset é para isso daí, é para limpar. Porque às vezes a pessoa está digitando o formulário e ela errou alguma coisa e ela quer limpar tudo o que ela digitou. Então, ela clica em limpar. Se eu digitar, supor que eu digitei aqui, eu cliquei em limpar, ele vai realmente limpar todos os campos. Ele vai resetar os campos. Ele vem do inglês, né? O reset. Quando eu tenho a palavrinha set, é que eu estou colocando algo, né? Que a gente no português virou, estou setando alguma coisa. A gente até aportuguesou a palavra, né? E o reset é resetar, né? Recolocar alguma coisa. Então ele limpa isso aqui. Então quando a gente tem a gente até fala reseta, né? Muita gente fala reseta. Reseta o computador. Na verdade é um reset, né? Que a gente faz, ele começa de novo, ok? E deixa eu ver, tem um outro tipo aqui que seria
um menu. Eu nunca usei esse tipo de menu, viu? Ele deve ser novo no HTML. Vou até dar uma pesquisada nisso, porque eu nunca utilizei, para ser sincero. Ah, ele manda para cá também, ó, ele também faz envio. Aí depois eu vou dar uma pesquisada aqui que é isso aqui, porque eu nunca utilizei, tá? Até, ó, tá vendo? Até a gente aprende coisa nova. Nunca vi que tinha esse tipo de menu aqui. Agora que eu vi que eu digitei o type aqui e apareceu o type menu para botão. Deve ser alguma coisa envolvendo aqueles menuzinhos que atualmente a gente usa, né, como menu de hambúrguer, né, que a gente chama. Quando o site diminui, você abre um site no celular e ele não cabe o menu inteiro e aparece aquele menuzinho de 3 skin. Deve ser para questão de acessibilidade. Eu vou até pesquisar isso daqui e aí a aula que vem eu falo para vocês. Porque até então o padrão que eu conheci era o button, o reset e o submit. Esse menu aqui eu vou pesquisar e eu falo para vocês, ok? Bom, e por padrão, o button, se a gente quiser criar algum botão com clique para fazer alguma coisa no nosso site, o submit para enviar, vou até colocar aqui vou repetir esse código, colocar aqui clique impar por minúsculo aqui e aqui vai ser do tipo reset. Então são praticamente esses 3 tipos e eu fico de pesquisar o tipo menu para vocês que apareceu como opção aqui no VS Code, tá? Então o submit vai enviar os dados, o reset limpar todos os componentes do formulário e o button com clique a gente tem que programar ele. Por exemplo, se eu colocar aqui ó, um on click alert, ver se vai funcionar direto assim. Fazer esse teste. Acho que não precisa do ponto. É um exemplo aqui, ó. Quando eu clico, ó, o que é o on click aqui? Para falar que quando clicou no botão, ele faz alguma coisa. Só que aqui a gente já tem uma função do JavaScript. E aí a gente vai aprender um pouco mais para frente. E o que é o alert? O alert é essa caixa de texto. Ó. Aqui eu ponho um alert e o texto que eu quero. Ó. Mensagem para aparecer na tela. Vai estar entre parênteses e com aspas aqui. A hora que eu salvo isso e rodo aqui no site, se eu cliquei aqui, ó, essa é uma caixa de alerta, ó. Aí, ó, essa página diz, ó, mensagem para aparecer na tela. Então, o que eu defini aqui dentro do parênteses do alert é o que vai aparecer naquela caixa de alerta lá. Então, eu tenho essa opção de chamar o onClick aqui, mas aí a gente já está trabalhando com JavaScript, tá? Mas só para vocês verem a diferença deles. Então, o tipo button, ele me deixa eu fazer um clique e acontecer alguma coisa na minha tela. O reset limpa o formulário e o submit envia esses dados. Vou colocar só aqui, clicou. Só para diminuir o código aqui na tela. Pessoal, alguma dúvida até aqui? É tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Ó, então vou seguir os componentes, ok? Bom, continuando os componentes. Eu vou até apagar esses daqui, manter o legend lá. Próximo componente que a gente vai ver vai ser um componente chamado select. Então eu vou colocar escolhas. Por um label,
O label, lembra que ele tem um for, que ele vai para algum ID. Vou colocar aqui, ó, cores. E aqui eu vou pôr o texto, ó, cores. Esse label vai estar vinculado com o ID de algum componente aqui. Então, eu vou colocar um componente. Vou começar com o select. O que o select faz? Ele é uma caixa de seleção. Então, eu usando o select, eu vou pôr o ID nele. Por que eu vou precisar de um ID? Para mim vincular esse label aqui. Pessoal, só um minutinho, rapidinho. Professor, não tá dando para te ouvir. Alô, pessoal? Não deu para te ouvir. Travou. Pessoal? Estão me ouvindo? Tinha travado, professor. Agora tá ouvindo? Sim. Ah, então tá. Então vamos voltar aqui, ó. Então aqui no select, eu vou precisar do ID para vincular o label aqui, ok? Então, que nome que eu pus aqui no for? Cores? Então, eu vou pôr cores aqui também, ó. Certo? E aqui no select, eu tenho que ter um name. Por que eu tenho que ter um name? Para mostrar quem foi selecionado. Igual o input. Vou pôr o nome, vou pôr cor só. E aí, dentro da tag select e o /select, eu tenho uma tag especial que é a minha tag options. Essa tag aqui vai me gerar as opções de seleção. Então, option, eu tenho que ter um atributo value, que vai ser o valor dessa opção. Eu vou chamar aqui de amarelo. E aí é a mesma coisa, eu abro o option e fecho o option. Aqui no meio, entre o abre e o fecha, eu tenho que ter um texto, que é o texto que vai mostrar para o usuário. Então, eu vou colocar aqui, ó, amarelo. E vou repetir algumas options aqui. Vocês vão entender o que vai acontecer. Ó. Aqui eu vou colocar vermelho, vermelho, azul, azul. Precisa ser o mesmo texto? Não, e a gente vai entender o que vai acontecer. Na hora que eu salvo isso aqui e vou para o meu formulário, deixa eu dar um BR aqui para separar os botões ali, porque está muito junto. O select, ele cria essa caixa de seleção aqui. Então, eu tenho esse texto cores, que está nesse label aqui, e vai ser isso aqui. E eu vinculei esse label com esse select, através do for e do ID. E aí eu vou ter as três opções nele. Na hora que a gente clica nela aqui, ó, ele me traz as três opções. Amarelo, vermelho e azul. E eu posso escolher uma delas. O texto que eu colocar aqui, tanto que está em maiúsculo aqui, ó, o texto que tiver entre a tag option e o /option é o texto que vai aparecer aqui dentro. Se eu trocar ele, vou fazer aqui, ó, amarelo 1, vermelho 2, azul 3. Amarelo 1, vermelho 2, azul 3. É exatamente o texto que eu quero que apareça. Então,
o que eu tiver dentro da tag, né, option, é o que vai aparecer o texto lá. Vamos colocar mais duas cores aqui, vamos por mais algumas. Vou colocar aqui, ó, verde, rosa, então se eu aumentar a quantidade de itens ali, então cada option é uma opção que pode ser selecionado aqui. E então, para que eu precisei desse name no select e dos values aqui? Para isso aqui, ó. Quando eu enviar esse formulário, no caso esse formulário agora só tem um select, né? Mas quando eu enviar ele ao cadastrar, eu vou ter que o meu name aqui, cor, que é esse select, eu estou dizendo que esse select é o cor. E ele recebe o value verde. Por quê? Porque eu enviei o verde. Ó. Se eu enviar o rosa, ó, o cor vai ser o rosa. Então, ele faz o conjunto do name para a gente recuperar lá no PHP e o value. O value é como se fosse o texto que eu digitei no input. Vai funcionar similar ao input ali. O name do input e o texto que eu digitei. Aqui ele vai pegar o name aqui na cor e o value, o que tiver aqui de valor desse option. Se eu colocar só assim, ó, AM, ver, tudo verde não tem, vamos pôr VD. Rosa e roxo. Vou colocar minúsculo aqui também, ó. As cores, ó, eu mantive o texto aqui. Então, o que ele vai fazer? Meu texto vai manter o mesmo, porque eu não alterei o texto. Ó. O texto que aparece lá. Mas eu alterei os values. Então, se eu escolher aqui, ó, rosa, o value dele vai ser RS. Se eu escolher roxo, RX. Então, por isso que é importante a gente colocar um value aqui de acordo com bem similar ao que está aqui para a gente não se perder. Porque lá na frente você faz um site, depois a pessoa pede para alterar alguma coisa. Quando você vai alterar, você fala assim: nossa, mas o que esse value VD, RX, às vezes a gente não lembra, né? Então, o ideal é colocar o mais próximo do significado do texto aqui, ok? Só alguma dúvida com o select? Tranquilo? Ele parece ser complicado de usar, mas não é não, tá? Ah, uma outra coisa legal que a gente pode pôr nele ó, é o atributo size. Ó. Vou colocar aqui 3, por exemplo. Como que ele vai funcionar? Ele muda um pouquinho. Ó. Ao invés dele ser aquela seleção que eu clico e abre, ele abre no máximo 3 aqui. Ele mostra 3 opções, ó, mas ele tem como eu selecionar elas ainda. Ó. Eu clico para baixo aqui ou para cima, ele vai me trazendo as outras. Se eu tiver uma lista grande, ele me traz um monte aqui. Conforme eu altero o size, se eu colocar aqui ó, 4, ele vai me mostrar 4 opções e aí eu consigo mexer aqui na minha barra de rolagem e ver todas as opções, mas ele me traz 4 opções ali, ó. Então tem isso que às vezes é questão de design, eu quero usar dessa forma. Mas geralmente o select usa sem o size, tá? Então ele fica nesse formato aqui. Ele mostra só a primeira opção e vem todas elas aqui. Quando eu rodo o site direto aqui, ele... Vamos tirar o... Vou apagar aqui, ó, como se eu não tivesse enviado nada ainda. Ó. Eu abri o site. Se eu dou cadastrar, ele vai pegar o amarelo por padrão. A primeira opção é a escolhida. Eu tenho também como vir aqui e colocar, por exemplo, eu vou vir no verde aqui e colocar esse atributo. Ó.
funcionou? Deixa eu ver. Esse... Ué? Quem não pegou aqui? Que ele muda o valor que tá marcado lá. Checked. Pera aí. Será que quer dizer que saiu do padrão do HTML5? Vamos ver. W3 School. Tag list. Isso aqui eu não lembro se eu mostrei para vocês essa. Vou até abrir de novo. W3 Schools. Eu venho aqui em Learn HTML. E aqui, ó, lá embaixo ele vai ter aqui, ó, tag list. Então ele tem uma listagem de todas as tags possíveis que está trabalhando no HTML. E aí, as que não são mais suportadas no HTML5, ó, ele mostra aqui. Então tem algumas, ó, por exemplo, ó, a tag center. Ele já não é mais do HTML5, é só dos antigos. Aí ele fala, ó, não é suportado no HTML5, se eu, em vez de usar a tag center, eu passo a utilizar a centralização por CSS. Ó, tag frame não usa mais. Então tem algumas opções aqui que é interessante a gente ter. Todas essas tags são tag HTML que funciona para alguma coisa, né? Cada tag aqui faz alguma coisa. E tem tag que ela já não é mais suportada, ó. Tinha a Strike, já mudou, agora tem que usar ou a del ou a S. Deixa eu dar uma olhada na do select. Por que ele não tá marcando values ali, não marcou checked? Ah, e aqui é interessante, ó, vou voltar aqui. Eu cliquei no select, ele me traz tudo que a tag oferece, tá? Ó, então é que ele vai explica o que a tag faz. A gente pode passar aqui para português também, ó. Então ele explica o que a tag faz e ele traz exemplos funcionando, ó. Aí vem tudo, ó, define, falando do name, o ID, qual navegador que consegue suportar o uso do select, porque tem alguns recursos que conforme vai atualizando o HTML, às vezes o navegador ainda não implementou aquele recurso. Então pode ser que ele não aceita, que é o que a gente vai ver com relação aos tipos de input. Realmente, ó, ele não tem mais o checked. Então, autofocus é tudo as seleções que são os atributos dentro do select. Então, dentro do select, se eu usar a tag select, ele vai ter esses atributos aqui, ó. A gente pode usar vários deles, ó. Agora deixa eu ver o option aqui, porque que ele não aceitou eu colocar o select no option? É que ele não fala nada. Deixa eu ver a tag option, vamos ver se ele tem alguma coisa aqui na option. A mesma coisa, ó, tag option, ele traz tudo que é possível dentro da tag option. Explica o que é, ó, ela usa para esses tipos de tag. É bem interessante esse site aqui, que ele é bem completo, tá? Ele muda que é selected, não é mais o checked. O checked vai ser para checkbox. Então aqui, ó,
eu vou usar o atributo selected. O que ele vai fazer aqui, ó? Vou vir aqui no verde, ó, selected. Voltar no formulário. Ó, ele já deixa o verde como marcado. Por mais que eu tenha as outras opções, se eu não marcar nenhum deles, eu desmarquei aqui, ó. Ele vai pegar o primeiro option, né, que é o primeiro aqui do selecionado. E aí eu venho aqui, por exemplo, no rosa e ponho selected. Aí ele quer dizer que já deixa o rosa marcado. Ó. Eu tenho a opção de marcar os outros, ó, se eu mandar em cadastrar. Mas sempre que eu alterar, eu vou mandar aqui, vou enviar, ele vai dar um refresh na página aqui, ele vai atualizar. Ó, ele volta para o rosa. Tá? Se a gente não mandar nada, não escolher nenhum e mandar cadastrar direto, ele vai o rosa. Certo? Então, assim, esse site é muito interessante vocês guardarem ele, tá? Porque ficou com dúvida, vocês podem recorrer a ele, que ele tem todas as informações do HTML aqui, certo? Ah, tô com dúvida no formulário. Vamos lá no form, ó. Ele vem, ó, com um exemplo. Então ele fala, ó, tudo que é o exemplo aqui do formulário. Aí ele tem, ó, para que serve a tag form? Quais tipos que eu posso ter dentro dela? Então, os elementos de formulário. Quais atributos? Aí ele especifica os atributos da tag. Tem mais exemplos aqui, ó, certo? Esse site é muito completo para HTML. Então, eu recomendo que vocês deixem ele até salvo no computador de vocês, como em favoritos. Aí, precisando, vocês podem recorrer a ele, tá? É bem interessante. Eu vou abrir o padrão dele de novo aqui para vocês verem, ó, W3 School. Vou vir aqui, ó, Learn HTML, ó. Ou se traduzir ele, vai ficar Aprenda HTML. Você clica aqui, aí ele tem todos, ó, elementos básicos, atributos, cabeçalho, parágrafo, tem todas essas informações. E você vindo, desce a barra aqui inteira, ele vai ter aqui, ó, lista de tags. Você clica, ele vai trazer uma lista de todas as tags que o HTML tem. Muito interessante esse site, tá? Sempre que tiver com uma dúvida, vocês podem recorrer a ele. Eu vou voltar lá para o formulário. Então aqui, ó, lembrando, ó, select não é checked, tá? Eu estava pondo o checked, não é selected, ok? O que muda o selected? Aí se eu pôr em 2, ó, vamos colocar aqui no rosa e no azul, o que vai acontecer? Ó? Ele vai passar pelo azul, marca o azul. Aí ele encontra o próximo marcando o rosa, então ele vai deixar o rosa aqui. O último localizado é o que fica, tá? Então se eu tenho 2, o último que tiver aqui no option, no caso aqui vai ser o rosa, ele vai deixar o rosa ali. Se eu tirar o rosa, aí toda vez que eu rodar o meu formulário, ele vai estar com o azul em primeira instância aqui. E aí a gente pode também, ó, apagar, deixar sem nenhum marcado. E aí ele vai para o primeiro aqui. Se eu tiver algum marcado com select, ele deixa esse marcado com a primeira opção ali, a opção padrão. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Pode continuar? Então eu vou continuar aqui os componentes, tá? Então a gente viu aqui a seleção. Um outro componente que ficou faltando, que a gente não viu ainda, é o text area, tá? Então eu vou abrir a tag dele aqui. O text area, ele tem a abertura e fechamento da tag, ó, o select também. O input não, tá? Tem que lembrar que ó, o botão tem, todas elas têm. O input não tem o fechamento. O input só abre a tag. O que o text area faz? Ó? Ao colocar, abrir e fechar ali, ó, ele cria esse campo de texto aqui, ó. É exatamente aquele campo de texto que a gente estava procurando, que eu falei que ficou faltando
da aula anterior, que era para incluir naquele formulário. Ah, mas está apertadinho aqui, parece que o tamanho dele não está muito legal. A gente tem a opção aqui de aumentar, ó, e ele deixa a gente colocar várias linhas. Então eu escrevo, dou um Enter, ele vai preenchendo várias linhas. Então quando você faz um post lá no Facebook, vocês estão usando uma text area lá. Vou dar pular aqui um. Vou dar um pulo aqui, um espacinho para separar. Então a gente consegue alterar ele aqui. E o text area, eu consigo mexer com alguns atributos dele. Quais atributos que a gente consegue alterar? Eu consigo alterar um atributo, que é o rows. Eu consigo colocar quantas linhas ele vai me apresentar ali, ó. Vou colocar aqui, ó, 10. E o calls, vou colocar 30. Consigo alterar o tamanho dele dessa forma, com rows e calls. Então ali eu coloco, quando eu coloco rows 10, quer dizer que eu quero que ele tenha o tamanho aqui de 10 linhas. Mas eu posso, ó, passar esse valor aqui, ó. Olha lá. Certo? Ele é múltiplo, a quantidade de linha. É só o tamanho que ele vai ser apresentado aqui na tela. E a coluna também. É só o tamanho que ele vai apresentar aqui, ó. Se eu vim digitar o texto, ó, vou digitando um texto normal, ó. Aqui que ele vai, certo? A coluna, ela fica fixa ali, ó. Mas a linha, ela não tem fim. E o que acontece se eu mandar um texto inteiro aqui? Então vamos pegar um lorem y. Vamos gerar um parágrafo. Aqui, ó. Vou pegar até um parágrafo pronto aqui já, ó. Vou copiar isso aqui. Lembrando, ela também tem que ter um name, né? Se a gente não colocar o name, eu não consigo receber esses dados lá no PHP do formulário que eu envio. Então vou por aqui, ó. Vou chamar ele de texto. Atualizar, colocar aqui. Então eu consigo preencher o texto aqui. A hora que eu dou um cadastrar, ó, ele vai me mandar a cor que está nesse select, que é o amarelo, e texto, que é o name que eu acabei de colocar aqui. Ele vai mandar todo o texto que eu mandei, ó. E aí ele preenche com os caracteres especiais, que é o mais, o porcento, que aí é isso. Pra gente aqui, a hora que recebe lá em PHP, a gente não vê. Lá em PHP ele vai estar separadinho certinho, tá? Com o espaço, os caracteres especiais vai estar certinho. Mas ele vai mandar todo o texto que eu colei aqui. Então, o meu texto começou, ó, com lorem y e terminou com lorem y. Então, ele vai mandar o texto inteirinho aqui. Ó, termina com lorem y e começou com lorem y. Certo? Então, se a gente vê, eu tenho uma caixa de post em alguma rede social minha, é um text area que vai estar rodando ali, ok? Então, eu consigo controlar quantas linhas e quantas colunas. Vamos aumentar aqui, ó. Vamos colocar 70 aqui por 20. Vou atualizar. Ó, ele já vai ficar bem maior, porque ele vai gerar 20 linhas com 70 colunas aqui de tamanho, de largura para gente, ok? Então, era esse campo aqui que tinha ficado faltando daquele formulário, né, da tarefa, certo? Bom, vamos
continuar aqui, mas ficou faltando só outras duas coisinhas pra gente ver. Eu vou colocar aqui, ó, interesses no label. E aqui também, ó, vou colocar aqui, ó, int. Nós temos alguns tipos de input diferente, ó. Nós vimos o de texto, né? Input type, usando o texto, que é o text, e o password, que é para senha. E ele tem vários outros tipos de input, ó. Nós vamos ver os dois principais que a gente usa aqui, e aí depois eu mostro um pouquinho de cada um dos outros, tá? Outro input, ele tem até um button, que eu posso usar o botão, ao invés de eu colocar um button aqui, eu posso usar o input como button, tá? Mas eu particularmente não gosto, por questão de acessibilidade. Eu prefiro deixar o que é botão, ao invés de usar o botão como input. Aí se eu criar isso aqui, como é que vai funcionar? Se eu criar esse type button aqui, eu preciso ter um value, que é o valor desse botão. Vou colocar aqui, ó, texto, só para vocês verem o que vai acontecer aqui, ó. Ele funciona igual um botão aqui de clique, tá? Mas como eu não programei aí, e para programar ele, aí é diferente do clique aqui, ok? Mas ó, ele funciona, ele cria um botão de clique do tipo input. Eu particularmente não gosto de usar um botão com input. Eu uso o botão como botão mesmo, tá? Mas é só para vocês verem que tem uma opção. Então aqui no type, a gente viu o text e o password. Nós vamos ver esse aqui, ó. Checkbox. Vou colocar um name nele. Interesses. E eu preciso de um value também, para definir um valor para ele, tá? Esse value eu vou chamar, vou colocar aqui, por exemplo, música. Vou salvar e vou atualizar aqui, ó. Esqueci de colocar aqui a música, né? O daqui. O que ele vai acontecer, ó? Por um BR para separar aqui o label. Ele criou uma caixinha de seleção aqui, ó. Eu tenho só o música. Eu posso criar vários inputs desse. Então eu vou pôr um BR, vou pular a linha e vou criar outros, ó. Filmes. Livros. Ah, mas você não está trocando o name aqui. Por quê? Quando eu uso um checkbox, eu tenho um conjunto de opções. Então o name vai ser o mesmo, tá? Como que vai funcionar na hora que a gente envia o formulário? Tá vendo aqui, ó, interesse, ó, música, filme, livro. Aí a pessoa marca o que ela quer, o que ela tem interesse aqui. Eu tenho interesse em filmes e livros. A hora que ela manda o cadastrar, olha como que vai lá, interesses, filme e interesses, livro. Ele vai fazer uma rede de interesses ali pra gente. Eu posso colocar names diferentes, colocar aqui, por exemplo, int1, 2, int3, vou salvar aqui e vou mandar lá, ó. Então coloquei músicas e filmes, ó, cadastrar. Ó, ele foi, ó, int1 foi o música, int2 foi o filme. Ah, mas e livro? Não estava marcado, então ele não manda, tá? Ele só manda
quando eu tenho o checkbox, o que está marcado, ó, certo? Mas por padrão, a gente põe o mesmo name. Por quê? Porque aí ele cria uma rede de... como se fosse todos o mesmo conjunto, tá? Eu posso no checkbox colocar o name diferente e posso manter o mesmo name. Ele não vai dar conflito aqui. Vou colocar mais algumas opções. Computadores. Estudos. E aí a gente dá a opção para a pessoa, quais são os interesses do usuário? Aí ele marca os interesses dele. A hora que ele dá o cadastrar, ó, vai lá, interesses, música, interesses, livro, interesses. Ai, esqueci de alterar aqui, né? Ó. Eu não alterei o value, ó. Se não alterar o value, vai dar problema, porque ele repete, né? Então, o ideal é a gente tem que o value tem que ser diferente, o name igual, ok? Ó. Então, vamos marcar música, livros e estudos, cadastrar. Até lá, interesses. Quais são os interesses desse usuário? Música, livros e estudos, ok? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Porque aqui no checkbox, ó, ele é no input, tá? Lembrando, qual que é a diferença dos componentes que a gente viu? O select, ele é um componente à parte, né? Então eu crio o select e as opções dele, os options. O text area é um componente à parte. O checkbox, ele é um tipo vinculado no input. Então o input ele tem o tipo texto, o password, que são caixas de texto. O texto eu digito texto, password eu digito texto oculto. E aí eu tenho o checkbox, que ele cria essas caixas de seleções aqui. E a gente tem um outro componente, que é o radio. Então, ao invés de checkbox, eu vou passar tudo para radio aqui. Ó. Qual que é a diferença? Agora ele virou uma bolinha. Se eu clicar aqui, ó, ele me deixa marcar somente uma das opções, ok? Então, se eu marcar aqui, ó, filmes e dar um cadastrar, meu interesses recebeu filmes. Ah, se eu marquei computadores, cadastrar, meu interesses recebeu computadores. Mas ele deixa eu escolher uma só. Olha o que vai acontecer se eu tiver aqui, ó, vou colocar 1, 2, 3. Esses últimos dois, computadores e estudos, estão com o mesmo name e os outros estão com name diferente. Olha o que vai acontecer. Ó. E aqui, nos computadores no estudo, é o mesmo. Por quê? Eu desvinculei o agrupamento deles. Então, lembra que eu falei que ele cria uma rede de componentezinhos? Lá ele criou uma rede de checkbox. Aqui ele vai fazer uma rede de radio, né? Então, aqui no caso dessa opção, ó, só existe ele. Se eu passar aqui para interesses 1, olha aqui o que vai acontecer. Música e filmes está na mesma rede. Livros está em uma outra e computadores e estudo está na mesma, que não é filme e música. Se eles fossem na mesma aqui, ou eu marcaria música, ou filme, ou computador, ou estudo. Então ele me deixa marcar mais de uma opção. E se eu der um cadastrar, ele vai mandar o interesse 1. Ele pode ser música ou filme. Interesse 2 não estava marcado, é o livro. O 3 aqui é o livro, o 2 eu apaguei, né? Interesse 3 é o livro. E o interesses veio como estudo. Então, sempre que eu quiser um conjunto, eu tenho que lembrar de colocar o mesmo name. Então, ele vai funcionar de pôr o mesmo name para radio,
ou para checkbox, ok? A gente não pode esquecer isso aqui. Então, tanto o radio como o checkbox manter o mesmo name. Se eu manter o mesmo name, ele vai deixar eu escolher somente uma opção. Se eu colocar names diferente, ele deixa marcar várias opções e não é a funcionalidade do radio, ok? O checkbox ele serve para mim marcar mais de uma opção. O rádio ele vai servir para mim ter uma opção só. Qual que é a diferença? Se eu uso o checkbox, é um quadradinho. Então, quando eu tenho o quadradinho, ele me deixa escolher várias opções. Quando eu tenho um radio, ele tem uma bolinha, eu escolho uma só entre as opções oferecidas aqui. Aí, se eu quiser um outro conjunto de bolinha, aí eu teria que vir aqui e criar ou vamos até pôr um outro label. Copiar até o field set. Acho que fica mais fácil. Inteirinho aqui, eu tenho que mudar esses interesses aqui, ó. Vamos passar para cores. Tem aqui cores. Eu não pus o ID aqui, não vinculei esse label, né? Mas não tem problema. Aqui no name tem que ser o mesmo, tá? Se por acaso um deles tiver, deixar interesses aqui, ó. E o value funciona do mesmo jeito do checkbox. Ele vai mandar o valor que está aqui, não o que está aqui no texto, tá? Tá amarelo, vermelho, verde, azul, preto. Vou copiar aqui, fica mais fácil. Lembrando que aqui se eu escrever amarelo 1, vermelho 2, é o que vai aparecer aqui no de texto, tá? A gente não pode esquecer disso daí. O texto aqui, se eu pôr um texto enorme aqui, ele vai aparecer todo esse texto enorme na frente da bolinha lá. O que define que aqui é uma bolinha é o tipo do input, ok? Então, o value aqui tem que ser diferente, porque cada um deles tem um valor, e o name tem que ser o mesmo. Eu vou manter esse name interesses aqui para a gente ver o que vai acontecer. Ó. Agora eu tenho duas escolhas, ó. Ok? E aqui também, ó, amarelo, vermelho, verde, azul e preto. Olha que interessante, ó. Ele não está com o mesmo name de lá de cima. Se aqui o preto, o name está igual de cima, ele passou a ser do conjunto lá de cima. Ó. Então, se eu escolher aqui, ó, livros, o preto desmarcou. Se eu marcar o preto, ele desmarca lá em cima. Então, tem que ter cuidado com isso aqui, ó. O name tem que ser o mesmo, tá? Então, se ele tem o mesmo name de lá de cima, esse preto aqui, esse input, passa a ser conjunto daqui de cima. Então, tem que ter esse cuidado na hora de usar esse tipo de componente. Então, voltando aqui, ó, interesses e cores. E na hora que eu mando aqui, ó, vou mandar aqui, ó, filmes e a cor eu vou mandar preto, ó, cadastrar. Ele vai mandar aqui, ó, interesses é filmes e cores é preto. De onde ele pega esse interesses e esse cores? São os names do input, ó. Esse input é interesses e esse input aqui é cores. Aí, onde que ele pegou o filmes e preto? Aí ele pega do value, ok? Então ele pegou filmes daqui desse value e preto desse value. Ele não está pegando desse texto aqui, tá? Lembrando que o texto que vem depois da tag input é o que vai aparecer escrito aqui, ó. É esse texto aqui, certo? Só,
praticamente isso. Agora a gente vai ver os outros tipos dos inputs aqui. Então eu vou abrir o W3 Schools. Vou vir aqui, ó, aprenda HTML. Aí ele vai ter uma opção aqui, formulários HTML. Tipos de entrada HTML. Eita. Opa, voltou aqui, me desconectou do Teams. Ó, onde que eu fui aqui, ó? No W3 Schools, vou abrir de novo. Aprenda HTML. Ah, mas está em português. Onde você foi? Aqui no tradutor, ó. Ok? Por padrão, ele vem em inglês, tá? Aqui eu pedi para traduzir para português aqui, ó. Certo? Tá, aprenda HTML. Aí ele vai ter aqui formulários HTML. Aí, ó, tipos de entrada HTML. Ele vai me trazer só dá uma mostrada. E para mim ele caiu, tá me derrubando do Teams. Vocês estão me ouvindo? A tela está sendo mostrada? Dá um ok aqui para mim. Sim. Ah, beleza. Aqui, ó, tem todos os types que o input pode ter, ó. Button, e o que muda? Olha que interessante, ó. Ele tem um exemplo para cada um, ó. Se ele for do tipo texto, ele vai ser o que a gente já viu aqui, ó. Se ele for do tipo senha, password, aí ele vai com o texto escondido. Se ele for do tipo submit, ele vai criar um botão de envio. Mas lembrando, ó, eu não gosto de usar, aí é uma questão minha, tá? Particular, eu não gosto de colocar botão do tipo input aqui, eu gosto de separar, tá? O reset, ele pode usar todos os tipos de botão que tem no botão, ó, type reset. Ele vai criar um botão de reset lá, redefinir. O range cria o entrada. Checkbox, aí ele vai criar mais de uma opção. Isso daqui a gente já viu. Ó. O button ele vai criar um clique mesmo. E aí aqui os que a gente não viu, ó. Type color. Olha que legal, ó. Vou clicar aqui no tente você mesmo. Ó. Ele está gerando aqui, ó, o type color. Ó, ele deixa a gente escolher, ó, uma RGB, ó. Olha que legal isso. E se eu enviar aqui, ele vai me trazer. É que o programa aqui tá feito para ele trazer uma. Mandar para um PHP. E o PHP que está pegando aqui a cor, né? Mas, por exemplo, olha aqui como é que ele vai funcionar. Vou rodar aqui de novo. Ó. Ele tem, ó, type, color, o name para mandar a cor que foi selecionada. E aí ele tem aqui um value. E aí ele manda o hexa. Eu posso selecionar o padrão aqui, ó. Se eu colocar FF aqui também, ó. Mudar esse value, vou dar um run. Ele atualiza, ó.
Então eu posso, vamos pegar aqui uma, eu escolho a cor inicial que eu quero. Vou roubar esse X aqui. Vou mudar ele aqui, ó. Então, olha lá. A hora que eu rodo o programinha, esse site também dá para vocês rodarem para teste, tá? Para fazer o teste de código. Talvez ao invés de ficar testando aqui, vocês podem testar direto aqui, ó. Então, se o meu input é do tipo color, ele abre essa caixinha aqui, ó, que eu posso escolher uma cor aqui, ok? Então, esse é para o tipo color. E o tipo date, vamos lá, vamos testar aqui, ó. Tipo date, ó, ele abre um calendário. Só que olha aqui que a gente consegue ler, ó. Ele não é suportado, ó, no Safari, que é o browser do Mac, né? Ou do iPhone. Ou Internet Explorer 11 para trás. Então, por isso que tem que tomar cuidado, certo? Apesar que como a maioria dos browsers das pessoas hoje usa o Chrome do Google, mas tem essa opção de a gente sempre tem que ver de usar uma tecnologia que funciona para todos, né? Então tem que ter cuidado de às vezes usar um type aqui e não funcionar em algum computador. Mas ó, como é que vai funcionar? Ó, type date. É só colocar o date aqui, ele vai fazer como data. Outro type, ó. Eu tenho aqui, ó, min e max. O que ele deixa fazer, ó? No type é date, do mesmo jeito, ó, o type é date, mas ele consegue, ó, eu consigo colocar uma data máxima e uma data mínima. Olha que legal esse, ó. Ó, ele me traz, ó, dezembro de 79 e junho de 2020. Então ele vai pegar aqui um mínimo e um máximo. Ele já deixa setado aqui pra gente. Então tem essas opções de atributo do data. Outro tipo de entrada, ó, date time local. Vamos testar ele aqui, ó. O que o date time faz, ó? Ele traz tanto a data quanto a hora. Então eu posso escolher aqui a data e a hora. Se eu enviar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer, ó. Olha lá. Ele traz a data e a hora. E aí, se a gente ler aqui, ó, o tipo datetime local não é suportado no Firefox, nem no Safari e nem no Internet Explorer 12. Então é assim, é praticamente o Chrome que vai suportar ele. Então por isso tem que ter cuidado de utilizar esses outros tipos, tá? Tipo e-mail. Então input type e-mail. Ele vai servir para mim preencher. Eu, por exemplo, vou colocar aqui, ó, só o nome, ó. Dá um submit. Ó, que ele fala, ó, inclua um arroba. Então ele pede para mim incluir pelo menos um arroba aqui. Aí ele consegue receber. Então assim, para facilitar as entradas para o usuário, tá? Tipo file é legal também, ó. Para que serve o tipo file? Vocês usam isso constantemente, ó. Para mandar arquivos. Então ele abre isso aqui, ó. Escolha um arquivo. Você clica aqui, você escolhe um arquivo. Cartilha, teletrabalho. Então, se a gente enviar, ele vai enviar esse arquivo para algum lugar. Então aí para onde ele manda? Aí vai depender do action do PHP. Então, o tipo file é para gente, quando a gente manda foto, o Facebook ele tem lá o HTML. E quando você vai mandar foto no Facebook, no Instagram, qualquer uma rede social, é um tipo file que está recebendo o arquivo da foto lá. Ó, type month. Vamos ver aqui, ó. Olha que legal, ó. Olha, escolho o ano e o mês, ó. Março de. E aí eu tenho a opção de escolher o ano aqui, trocar o ano. Este mês. Olha que legal. Ele já traz um calendário só de mês. Ó, de novo, ó, ele não é suportado no Firefox nem no Safari.
Então, assim, tem que ter cuidado com o uso desses types aqui. Type number. Ó, ele me dá aqui a opção de número. Aqui ele tá com no mínimo. Ele tem dois atributos, ó, type, input, type number, mínimo 1 e máximo 5. Então ele vai deixar por aqui no mínimo 1 e no máximo 5. Ó, esse é o digital, digitei 10, ó. Ele tem uma restrição, ó, o valor deve ser menor ou igual a 5. Então ele já faz isso automático. A partir do momento que eu criei um mínimo e um max, ele vai já permitir somente esses números aqui. Aí se eu digitar menos 2, ó, o valor deve ser maior ou igual a 1. Tá? Então se eu digitar 0, também não vai deixar. Ó. O valor tem que ser maior ou igual a 1. Então vai ser 1 ou mais, até o 5. Então a gente seta isso com mínimo e max. Min e max aqui como atributo do input type number. Então, tem várias opções de entradas, tá? E aí tem todos os atributos permitidos no input. Input de intervalo, ó, que é o range, ó, type range. Olha que legal, ó. Consigo. Aí ele vai ter um mínimo e máximo também, que dependendo de quanto eu atingir aqui da barra, se eu pôr aqui, ó, mandei a minha barra estava em 42. Ele cria um slider, né, que a gente chama. É um slide que a gente tem essa opção de mínimo e máximo também. Então ele vai trazer o mínimo e o máximo desse range aqui, ok? Type search, ele já cria uma busca, né? Então se eu colocar aqui ETEC, dar o submit, ele iria pesquisar aqui o ETEC. Mas qual que é? Mas eu não percebi muito o que acontece. Vamos lá de novo, ó. Olha que legal, ó. Ele tem, ó, o X aqui, ó. Eu tenho como apagar a minha busca. Ele é feito para busca mesmo, tá? Então, a hora que eu estou digitando aqui, se eu der um Enter, ele processa como se eu tivesse feito uma busca. Então, type search. Então, type tel para telefone. Aí aqui no o tel é um pouquinho mais chato, tá? Deixa eu abrir ele aqui, ó. Ele tem esse pattern aqui, que é para definir o que ele vai aceitar. No exemplo que tá aqui, ó, o que ele tá de pattern, ó? Ele até deixa um placeholder. 3 números, tracinho, 2 números, tracinho, 3 números. Não é do o nosso formato de telefone, né? E aí no pattern ele tá falando assim, ó, que ele vai de 0 a 9, 3 números, tracinho. De 0 a 9, 2 números, tracinho. De 0 a 9, 3 números. A gente pode mudar isso aqui, né? No nosso padrão aqui, de celular são 5, né? Tracinho 4. E aí eu apago esses outros aqui, ó. Vou tirar o placeholder. Vamos rodar, ó. Aí ele vai deixar eu digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e mais 4 números. Se eu submeter, vai dar erro, porque ó, eu tenho que fazer o formato. Qual que é o formato que a gente colocou? 5 números, tracinho, 4 números. Então eu tenho que vir aqui e preencher desse jeito. Ó. Se eu não pôr o tracinho lá, ele não envia. Aí depois que eu preenchi certinho, do jeito que está o pattern é o padrão que a gente põe aqui, né? É como que a gente quer formatar ele ali, certo? Vou voltar aqui de novo. Ó. Então a gente põe de 0 a 9, tem que pôr entre colchetes, ou seja, ele vai aceitar números de 0 a 9. Se eu colocar aqui 3, por exemplo, 5 a 9, ele só vai aceitar os 5 primeiro, tem que ser dos números 5 até o 9 só. Tá? Então tem essa questão. Ó. De 0 a 9 são 5 números, tracinho, de 0 a 9, 4 números. Então ele vai aceitar 5 números do 0 até o 9, aí você tem que pôr um tracinho, e mais 4 números do 0 até o 9. Aí ele consegue formatar para telefone.
né? Ele pega para formato de telefone. Então, input type tel. Input type time. Ele vai pegar para horário, certo? Então, ele é similar àquele o do date time, né? Input type URL. Ele vai pedir para mim digitar um site aqui. Vou colocar aqui. É só Google. Vamos ver o que ele faz. Ó. Ele pede ó, um URL. Aí vai ter que ter HTTP. Aí ele aceita. Deu illegal aqui, mas o URL vai aceitar ali. Ele não aceitou eu colocar o google.com, mas ele tem que pôr aqui o HTTP. Senão ele não aceita, tá? Então eu estou enviando uma URL. Olha que interessante. Quando a gente está usando no smartphone, ó, ele já põe o .com lá no teclado. Se eu tiver com um campo URL. A mesma coisa ele vai fazer aqui para o e-mail. Cadê o tipo de entrada do... se eu tiver um tipo de entrada number e estiver usando site, smartphone, ao invés de usar o site no computador, eu estou abrindo o site no meu celular. E o campo de texto é do tipo number. O meu teclado para entrada vai ser do tipo número, tá? Então tem essas vantagens aqui. É questão de acessibilidade, né? Input type week, ele vai trazer a semana. Então, ele pega a semana inteira. Semana do dia 27, ó. Semana 32 do ano. Semana 33. Então ele vai trazer por semana. Esta semana. Ele volta lá na semana 25. Bom, praticamente são esses os tipos de entrada. Então, sempre que vocês quiserem consultar quais possíveis tipos tem no input, tem todos esses daqui, ó, tá? Tem até alguns que não mostram. Input type image para imagem. Reading, ele manda um dado escondido. Isso daqui, quando a gente estiver trabalhando com PHP, aí a gente vê esse tipo aqui, tá? Ele manda um tipo escondido. Aí vocês vão ver para que serve. Então tem vários tipos aqui que vocês podem estar testando depois. Lembrando, sempre que colocar no browser, no site que vocês estiverem criando, lembrar dessa restrição de browser que alguns têm, ok? Vamos pegar aqui de novo, ó. Por exemplo, aqui ó, datetime local, ó. Ele não vai funcionar no Firefox nem no Safari. Pode ser que atualmente o Safari já lançou uma versão nova e o site aqui da W3 School ainda não atualizou, tá? Então pode ser que a versão mais nova do Safari funcione isso aqui. Mas geralmente o que está aqui é realmente o que ele diz mesmo, tá? Então, toma cuidado com o type aqui que a gente vai usar, porque às vezes não vai abrir em todos os browsers, certo? Pessoal, alguma dúvida? A aula ficou um pouquinho extensa, mas praticamente os componentes que a gente... De formulário a gente já viu tudo. Tem algumas outras coisas, por exemplo, date list, mas formulário, é coisa que a gente não usa muito, tá? Mas deixa eu até mostrar ele aqui, como que vai funcionar. Aqui, ó, aprenda HTML, formulário, elementos do formulário do HTML. Ó. Aqui ele também mostra, se alguém tiver alguma dúvida, ó, ele mostra os elementos possíveis no formulário. Ó. Input, select,
Quando eu ponho múltiplo lá no select, olha aqui, ó. Ele deixa eu selecionar mais de um, ó. Se eu segurar o Ctrl aqui no Windows, ó, ele deixa eu selecionar mais de um, ok? Mas ele tem que estar com o atributo múltiplo aqui, ó. Então tem o select, o text area que a gente viu, o botão, field set e legenda, e tem esse aqui, ó, data list. O que esse elemento faz, ó? Ao invés de eu pôr um select, eu uso esse data list, ó, ele tem os options. Qual que é a diferença, ó? Tá vendo que ele cria, é como se fosse um input, e ele tem as opções, ó, ele não mostra nada aqui, ó. Eu posso, porque o select, vou voltar aqui só pra gente mostrar certinho, cadê o select? Quando eu tenho um select, ele me traz somente, deixa eu selecionar só as opções que tem aqui, ó. Então no select eu só escolho ou Volvo, ou Saab, ou Fiat, ou Audi. Se eu tenho um data list ao invés de um select, então aqui, ao invés de eu ter um select, eu estaria com um select aqui, certo? Ao invés do select, eu tenho um data list. O option funciona igualzinho para o select, ele me dá as opções. Qual que é a diferença? Eu tenho um input, ó, que eu posso escolher uma das opções que já existe. Então, um dos options está aqui. Ou também posso colocar uma outra opção, ó. Posso digitar, ok? Essa é a diferença. No select não tem como eu digitar, eu sou obrigado a escolher as opções fixas. No data list, eu posso tanto escolher as opções que ele já me dá, ou digitar uma nova opção aqui, ok? Então tem essa diferença. É assim, eu praticamente nunca usei o data list, tá? O select usa direto. Deixa eu ver se tem mais algum. Output. O output ele é meio complicadinho, por isso que eu não falei, tá? Por quê? Porque ele já envolve JavaScript, olha aqui, ó. Ele tem um código de programação aqui. Só para a gente testar aqui, ó. O que ele faz, o output, ó. Eu tenho um range. Então, esse aqui, que está mostrando de 0 a 100, é esse input range aqui, ó. 0, input range, 100, é isso aqui, ó. E o value dele está em 50. Então, se eu rodar isso aqui, ó, ele começa em 50. Começa no meio, ó. O range está bem no meio. Certo? E aí ele tem um input number, que é esse aqui, ó. O que ele faz o output aqui? O output, ó, ele está dando uma saída de A para B. O output é esse aqui, ó. É essa saída. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o que eu estou controlando aqui de 0 a 100 e somando com o que colocou aqui, ó. Então são vários componentes juntos. Ó. Ele tem um range, que é esse aqui. Ele tem um number, que é esse input aqui. E o output, ele faz esse cálculo. Ó. Ele pega o valor do A. Quem que é o A? Olha aqui o ID, ó. O A é o range, é o type range. Então ele pega o valor do A e soma com o valor do B, que é o number. Então ele está somando o que eu seleciono aqui, mais o que eu seleciono aqui e dá a saída. O output é essa saída. Mas é uma coisa já mais avançada. Ó. Ele não é suportado nem no browser Edge, que é a versão mais nova do Internet Explorer. Então, assim, tem que tomar cuidado com o uso disso, tá? Mas eu acho interessante quando a gente começar a aprender JavaScript, aí a gente volta nesse elemento aqui, ok? Bom, então de formulário, são todos esses elementos. Se tiver dúvida, vocês podem voltar aqui ou me perguntar, tá bom? Manda pergunta lá. A gente finalizou a quinzena, né? Então tem que fazer a chamada de vocês lá. Tem presença, mesmo que tá vindo na aula, se não entregou atividade, não tem presença. Então a gente tá fazendo dessa forma.
quando vocês assistem a aula, o que ganha? É a nota de participação. Isso eu vou marcando toda a aula, estou marcando quem que está participando da aula. Eu vi aqui que tem algumas tarefas que nem todo mundo entregou. Por exemplo, ó, a tarefa de... Deixa eu abrir de novo aqui. Ó. A tarefa do site, que era de tabela, né? Que é o site de venda, ó, só 10 entregaram. Só metade entregou. E a tarefa do formulário da semana passada, só 11 entregaram. Então, gente, eu não vou passar nenhuma tarefa. Eu vou deixar para vocês entregarem até, deixa eu ver, hoje é dia 17, até o fim de semana. Tá? Para quem não fez ainda, entrega até dia 20 aqui no sábado. Porque eu tenho que fazer a chamada dessa quinzena aqui. E como eles vencem em junho, dia 15 de junho, o outro venceu dia 3, tá? A minha chamada vai ser referente à quarta-feira do dia 3 a quarta-feira do dia 10. Então, por isso tem que, se não mandar uma das atividades aqui, toma falta. Então, eu estou controlando as atividades desse jeito, ok? Então, lembrando, ó, quem já fez, fica livre essa semana. Quem não fez ainda, eu ainda vou dar mais um prazo aí para vocês fazerem essas duas tarefas aqui, certo? Pessoal, ficou alguma dúvida? Ô, professor, pode perguntar? Pode. Essa tag aqui, input, eu não entendi muito bem a diferença dela e do button. Tá, vamos lá. O input, vou apagar aqui, ó. O que a gente tinha visto? Deixa eu colocar o BR aqui, só para ele pular a linha. A gente tinha visto que a gente tem aqui, ó, label, vou colocar aqui, ó. O que o input faz? O input ele serve para ser uma entrada de dados, tá? Só que ele tem alguns tipos. Ele tem todos esses tipos possíveis. Quais são os mais utilizados? O texto. Para que serve o input text? Então, eu vou colocar aqui um ID. Por que eu estou pondo um ID? Para vincular com esse label aqui, ó, tá? E ele tem que ter um name. O que é o name? O name vai ser o valor que eu vou passar lá para o formulário. Então, vou colocar aqui, ó, nome. Certo? Então, quando eu tenho aqui um input type text, vou salvar e vou voltar aqui, ó. Eu tenho, ó, um input, que é um campo de entrada, para mim digitar o meu nome. Por que é o nome? Porque eu pus aqui nome, ó. Se eu digitar outra coisa aqui, vamos supor que eu peço aqui para a pessoa digitar e-mail. Então, aqui, ó, em vez de nome, eu vou colocar aqui, ó, e-mail. Vou manter só escrito nome aqui, mas por e-mail aqui, ó. E aqui no nome vou pôr e-mail. A pessoa vai digitar, você vê se, o que eu tenho que digitar aqui? Eu tenho que digitar um e-mail, entendeu? Eu posso digitar o nome? Posso, não tem problema. Eu posso digitar qualquer texto aqui. Aí o que vai validar isso? Lá em PHP, a gente vai validar se está certo ou não. Aqueles outros tipos é para ajudar o usuário. Então, por exemplo, quando eu tenho um tipo e-mail aqui, eu não estou verificando se tem arroba ou não, certo? Só que eu tenho um tipo, um input específico para e-mail, que se eu colocar o tipo dele como e-mail, ele vai me verificar se a pessoa digitou o arroba ou não. Até para facilitar para o usuário, tá? Mas os padrões é o tipo text, que é para digitar texto, e o password, que é para digitar senha, que é o texto escondido. Aí ele vai ter todos esses outros para facilitar o usuário, ok? Eu quero... Aí a gente tem o checkbox, que é para fazer as caixinhas
de seleção, o radio, que é as bolinhas de seleção. Aí vai depender do que você quer usar, mas são entradas de dados. Então, se eu tiver aqui, vou pedir o nome da pessoa de novo. Ó. É que o meu type é text. A hora que a pessoa digita o nome dela, Maria da Silva, e ela dá um cadastrar, aqui tá nome, ó. Quem que é esse nome? Esse nome ali, ó, é o name que tá aqui, ó. Se eu passar aqui, vamos pôr para nome completo. E ela digitou aqui o nome dela. O nome dela é Maria do o usuário está se cadastrando. O nome do usuário é Maria da Silva. E ela vai dar cadastrar, ó, o nome completo. Para que serve isso, o formulário? Que eu vou mandar isso para algum lugar, ou para cadastrar no banco de dados, cadastrar em algum lugar, certo? Então, o name aqui, esse name do input, vai servir para me cadastrar lá. Então, quem que é o meu name? É o nome completo. Aí, o que ele recebe aqui no formulário? Ó? Que o meu nome completo foi digitado Maria da Silva, certo? O input é para te dar a entrada de dados. E aí, cada um tem um tipo específico. O texto, para texto. O file, para mim, dar a entrada de um arquivo, para a gente fazer um upload numa foto, por exemplo. O cor, que é o color, ele vai me dar a opção de eu selecionar uma cor. Então, aí vai de acordo com o tipo do input aqui. O input é um componente de entrada no formulário. Ficou um pouquinho claro ou ainda está em dúvida? Agora eu entendi. Tudo certinho. Obrigada. Certinho? Mas qualquer coisa, você me manda uma mensagem se tiver dúvida na hora de montar de novo, que o formulário que a gente fez na tarefa, ele sempre teve vários inputs, né? Então, você usou vários inputs de texto lá. Então, se tiver alguma dúvida, você me manda de novo. Semana que vem a gente vai fazer um mini projeto, tá? Aí eu vou fazer o mini projeto junto de vocês, ok? O que vai no mini projeto? Tudo que a gente aprendeu até agora, tá bom? Então vai ter tabela, vai ter imagem, vai ter link, vai ter lista, certo? Pessoal, então até semana que... Pode perguntar. Tipo, semana que vem não seria melhor se fizesse desse uma tabela mais difícil pra gente fazer? Só pra gente ver como é que é? Então, o site vai ser montado em cima de tabela, tá? Então vai ser praticamente isso. Já vai ser uma tabela. Não tabela, formulário. Formulário? Vai ter um formulário complementar lá na. Vai ter tudo que vocês viram, vai estar nesse site, tá? Então vai ter um formuláriozinho de contato lá, ok? Mas aí a gente vai fazer devagar? Eu acho que eu vou montando ele aqui na hora. E aí depois vocês replicam ele, tá? Ou eu vou pôr uma videoaula. Não sei o que vocês acham mais fácil. Tá bom, obrigada. Certo? Eu vou conversar com o Nivaldo para ver o que a gente faz, tá bom? E aí eu falo com vocês antes, então. Ok? Ok. Então tá. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem lá no chat, certo? Pessoal, vou encerrar a gravação aqui, vou encerrar a aula. E até semana que vem, tá bom? Certinho? Se tiver dúvida, manda lá no chat, tá? Pode mandar na postagem ou manda direto no particular. Bom, até semana que vem.